dia, paz e bem a todos. Domingo 6 de abril de 2025. Hoje a igreja celebra o quinto domingo da Quaresma, preparando assim para o próximo domingo celebrarmos o Domingo de Ramos. Hoje nós ouviremos o Evangelho de Jesus, que se encontra em João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentado-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-o no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntava isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje que acabamos de ouvir nos leva a um dos momentos mais humanos, mais belos e mais desafiadores da vida de Jesus. É o encontro entre a condenação e a misericórdia, entre a dureza da lei e a ternura de Deus. Uma mulher apanhada em adultério é jogada no meio de uma multidão de acusadores. Ela está ali exposta, humilhada, com a vida por um fio. E todos os olhos se voltam para Jesus. Moisés mandou apedrejar tais mulheres, diz os acusadores, e pergunta a Jesus: Que dizes tu? Era uma armadilha. Se Jesus mandasse libertá-la, estaria contra a lei. Se mandasse apedrejá-la, negaria a sua própria mensagem, a sua própria história de amor. Mas ele, o Verbo de Deus, responde com um gesto e uma frase que atravessa os séculos até hoje. Ele se inclina e escreve no chão como quem se recusa a participar da logística dos acusadores. E depois se ergue para dizer: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. O silêncio toma conta daquele momento. Vergonha, desconforto, um a um, os acusadores vão embora. A começar pelos mais velhos, porque a consciência pesa mais do que a pedra. Porque quando a verdade é dita com autoridade e compaixão, ela toca até os corações mais duros. Jesus não nega o pecado da mulher, mas ele a olha de um jeito novo, um olhar que não julga para condenar,
mas que acolhe para salvar. Mulher, onde estão eles? Pergunta Jesus. Ninguém te condenou? A mulher responde, ninguém, Senhor. Aí Jesus diz, eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Esse encontro revela o coração do Evangelho de Deus. Não faz vista grossa ao pecado. Ele o reconhece e o nomeia, mas sua resposta nunca é a destruição, é o recomeço. Jesus não legitima o erro, mas dá à mulher a chance de mudar, de se levantar, de viver de um jeito novo. E nós, quantas vezes empunhamos pedras invisíveis? Quantas vezes apontamos o dedo, julgamos, murmuramos, condenamos, esquecendo que também somos pecadores? O Evangelho de hoje não nos convida apenas a não julgar os outros. Ele também nos chama a reconhecer em nós a necessidade de misericórdia, a soltar as pedras que carregamos nos bolsos da nossa alma, a olhar o outro com o mesmo olhar com que Deus nos olha. Quem dentre vós não tiver pecado? Essa pergunta ecoa ainda hoje, em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossos corações. Antes de condenar, precisamos lembrar: todos temos algo que precisa ser perdoado. Todos estamos debaixo da mesma graça. E a mulher, aquela mulher antes arrastada, como culpada, agora se levanta como libertada. Sua história não termina na vergonha, ela começa no perdão. E o convite de Jesus para ela, não peques mais, é também um chamado para nós, não para sermos perfeitos, mas para recomeçarmos de mãos vazias e coração cheio de misericórdia e amor. Que nós possamos deixarmos que esse Evangelho nos desarme, soltemos as pedras e olhamos para dentro de nós e acolhemos o olhar de Jesus, que não nos condena, mas nos convida a viver a vida de misericórdia. Que assim seja. Amém.